assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa no reino de Arendelle, quando as duas irmãs ainda são crianças. Elsa e Anna não são só irmãs, elas são inseparáveis. O quarto vira parque de diversões, o corredor vira pista de patinação, e a neve simplesmente aparece porque Elsa pode criar. E aqui já temos o primeiro ponto importante. O poder da Elsa não nasce como algo assustador, ele nasce como brincadeira, como conexão, como amor. Só que tudo muda numa única noite. Durante uma dessas brincadeiras, Elsa perde o controle e atinge Anna acidentalmente com um jato de gelo. Não é só um susto, é grave. O cabelo de Anna começa a mudar, o corpo dela enfraquece e o desespero toma conta dos pais. Essa cena é fundamental porque é o momento em que o medo entra na história. Não o medo do público, o medo da própria Elsa. Os pais levam Anna até os Trolls, liderados por Grandpeb, que explicam algo crucial. Atingir o coração é perigoso, muito perigoso. Anna é curada, mas suas memórias da magia são apagadas. E aí acontece a decisão que molda o destino de todo mundo. Elsa é ensinada a esconder, a suprimir, a não sentir. Conceal, don't feel. Esconda, não sinta. E olha como isso é forte. A partir daí, o castelo que antes era cheio de risadas vira um lugar silencioso. Os portões se fecham, as irmãs são separadas. Elsa passa a usar luvas o tempo inteiro, como se estivesse tentando conter não só o poder, mas quem ela é. A infância acaba ali. Os pais, tentando proteger o reino e as filhas, mantêm tudo em segredo. Só que o segredo cresce junto com o medo. Elsa treina sozinha, apavorada com a possibilidade de machucar alguém de novo. E Anna? Anna cresce sem entender por que a irmã se afastou. Ela bate na porta, canta, chama, mas nunca tem resposta. Essa primeira parte é emocionalmente pesada, porque mostra duas dores diferentes. Elsa sofre por ter medo de si mesma. Anna sofre por não entender por que foi abandonada. E então acontece outra virada. Os pais morrem num naufrágio. Arendelle fica sem rei e rainha. E Elsa, ainda jovem, carrega agora não só o peso dos poderes, mas o peso da coroa. O tempo passa. Chega o dia da coroação. Pela primeira vez em anos, os portões do castelo vão se abrir, e isso é simbólico demais. O mundo entra. Pessoas de todos os lugares chegam, inclusive o charmoso e aparentemente perfeito Prince Hans das Ilhas do Sul. Anna, que viveu anos isolada, está completamente encantada com a ideia de finalmente conhecer pessoas. Ela está faminta por conexão, por amor, por qualquer coisa que preencha o vazio que cresceu desde que a irmã se fechou. Já Elsa está em pânico. A cerimônia é linda, formal, controlada. Ela consegue, ela segura, ela mantém o poder sob controle enquanto coloca a coroa. É uma vitória silenciosa. Por alguns minutos, parece que talvez tudo dê certo, mas Frozen nunca resolve as coisas tão fácil. Na festa, Anna conhece Hans, e tudo acontece rápido demais. Conversa, risadas, identificação instantânea. E aí vem o pedido de casamento. No mesmo dia. É impulsivo? Muito. Mas faz sentido para Anna. Ela passou anos sozinha. Ela quer sentir alguma coisa intensa. Quer agarrar a chance de ser feliz. Quando ela vai contar para Elsa, esperando apoio, recebe o oposto. Elsa não aceita. Diz que não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. A discussão começa pequena, mas cresce, e é nesse momento que a pressão explode. Anna insiste, Elsa perde o controle, as emoções vêm à tona, e então, diante de todo o salão, o poder se revela. Gelo se espalha pelo chão, espinhos congelados surgem, o segredo é exposto. O medo que Elsa carregou por anos vira realidade pública. E aqui termina a verdadeira primeira parte da história, o momento em que Elsa foge. Ela corre para as montanhas, enquanto o inverno cai em Arendelle no meio do verão. Não é só gelo físico, é o reflexo do que ela sentiu a vida inteira: isolamento, frio, distância.
Depois que Elsa foge e o inverno cai sobre Arendelle no meio do verão, tudo muda. O reino entra em choque. O que antes era uma cerimônia elegante vira pânico coletivo. Neve nas ruas, gelo nas fontes, medo nos rostos. E enquanto o povo tenta entender o que está acontecendo, Anna toma uma decisão que define quem ela é. Ela vai atrás da irmã. E repara numa coisa importante aqui. Anna não vai por obrigação política, ela vai por amor. Ela acredita que se conversar com Elsa, tudo pode ser resolvido. Na cabeça dela é só um mal-entendido gigante. Enquanto isso, lá no alto das montanhas, acontece um dos momentos mais marcantes da animação. Elsa finalmente está sozinha. Sem olhares, sem julgamento, sem regras. É ali que nasce Let It Go. E essa música não é só um número musical bonito, é uma explosão emocional. Elsa começa com medo, ainda insegura, mas aos poucos ela decide parar de lutar contra quem ela é. Cada passo na neve é mais firme, cada nota mais confiante. E então ela cria. Gelo vira escada, flocos se transformam em arquitetura. O vazio da montanha ganha forma. Surge o castelo de gelo, imponente, brilhante, perfeito. Um reflexo dela mesma. E nesse momento, pela primeira vez, Elsa sente liberdade. Só que existe um detalhe cruel. Essa liberdade vem junto com o isolamento. Ela acredita que longe de todos, ninguém pode se machucar. Então decide ficar ali, sozinha. Enquanto isso, Anna enfrenta a realidade da jornada. Subir uma montanha congelada não é nada romântico. Ela escorrega, cai, passa frio, até encontrar alguém inesperado. Kristoff. Kristoff não é príncipe, não é elegante, não tem discurso ensaiado. Ele é simples, direto e vive do comércio de gelo. E ele está acompanhado do melhor parceiro possível, Sven, a rena mais carismática da animação. O encontro dos dois começa meio torto. Anna precisa de ajuda, Kristoff não quer se envolver. Mas quando percebe que o reino inteiro está congelado, ele aceita levá-la até a Montanha do Norte. No caminho, eles passam pela loja de Oaken, um dos momentos mais leves e engraçados dessa parte. O contraste é interessante. Enquanto o mundo congela, algumas pessoas só estão tentando sobreviver e fazer negócio. Mas a jornada começa a ficar mais séria quando eles encontram algo. Ou melhor, alguém. Olaf. Criado sem querer por Elsa, o boneco de neve é a representação mais pura da infância das duas irmãs. Ele é literalmente a memória viva dos tempos felizes. Ingênuo, otimista e com um sonho absolutamente irônico: conhecer o verão. Olaf é mais do que alívio cômico. Ele é o símbolo da inocência que ainda existe na história. Enquanto Elsa carrega a culpa e Anna carrega a frustração, Olaf só acredita no amor e na amizade. E então, finalmente, eles chegam ao castelo. A entrada é tensa. Anna sobe sozinha, cheia de esperança. E quando as irmãs se reencontram, não é o abraço que a gente espera. Elsa está diferente. Não está mais apavorada. Está decidida. Ela acredita que ficar isolada é a única forma segura de existir. Anna insiste que o reino está congelado. Elsa não sabia que o inverno era permanente. Ela entra em pânico outra vez. E aí acontece o segundo acidente. No momento de descontrole, Elsa atinge o coração de Elsa com gelo. Dessa vez é diferente da infância. O dano é real e progressivo. O cabelo de Anna começa a ficar branco e o frio passa a se espalhar dentro dela. Sem querer, Elsa cria um monstro de neve gigantesco, Marshmallow, para expulsar todos do castelo. Anna, Kristoff e Olaf são jogados para fora. É aqui que a história muda de tom. Anna começa a enfraquecer. O frio não é mais só externo, ele está dentro dela. Kristoff sabe o que isso significa e a leva até os Trolls, esperando que possam ajudar. E quem aparece de novo? Grandpappy. Ele explica algo crucial. Só um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é beijo do amor verdadeiro. E é aqui que Frozen começa a brincar com a fórmula clássica dos contos de fadas. Anna acredita que Hans é a solução. Afinal, eles ficaram noivos. Ele parece perfeito. Então ela volta para o castelo. Fraca, quase sem forças, acreditando que o beijo dele vai salvá-la. Quando ela volta ao castelo para procurar Hans, está fraca, tremendo, com o coração literalmente congelando.
Ela acredita de verdade que o beijo dele vai salvá-la, porque foi isso que os contos de fadas ensinaram, porque foi isso que sempre disseram: amor verdadeiro igual príncipe encantado. Só que Frozen resolve virar a mesa. Quando Anna revela que precisa de um beijo para sobreviver, Hans mostra quem ele realmente é. Ele nunca a amou, nunca se importou. Ele só viu uma oportunidade. Como o 13º filho, nunca teria um trono, então decidiu conquistar um, primeiro ganhando a confiança dela, depois assumindo o controle de Arendelle. É uma cena pesada, fria, calculada. Hans apaga a lareira, deixa Anna sozinha para morrer e vai atrás de Elsa, fingindo ser o herói que vai salvar o reino. Enquanto isso, lá fora, o inverno piora, a nevasca aumenta, a visibilidade cai, o gelo domina tudo. E é interessante perceber como o clima reflete o estado emocional da Elsa. Quanto mais medo ela sente, mais forte a tempestade fica. Hans lidera uma equipe até o castelo de gelo. Elsa é capturada e trazida de volta para Arendelle, presa em correntes projetadas para bloquear seus poderes. Ela está derrotada, não porque perdeu uma batalha, mas porque acredita que realmente é um perigo para todo mundo. E então Hans conta a mentira final. Diz que Anna morreu por culpa dela. Essa frase destrói Elsa por dentro. No momento em que ela acredita que perdeu a irmã, a tempestade para. O gelo começa a diminuir, porque o medo dá lugar ao desespero. E é aqui que o filme mostra algo poderoso. As emoções da Elsa controlam o clima. Mas Anna ainda está viva. Ela consegue sair do quarto, já quase totalmente congelada. Cada passo é mais difícil, cada respiração mais fraca, o corpo endurecendo. Do lado de fora, Hans se prepara para executar Elsa com uma espada. Ele levanta a lâmina no meio da tempestade que ainda sopra. E aí vem o momento mais forte de Frozen. Anna vê o que está acontecendo. Ela tem duas opções: correr até Hans para receber o beijo que pode salvá-la, ou correr até Elsa para salvá-la. Ela escolhe a irmã, mesmo sabendo que pode morrer, mesmo sentindo o gelo subir pelo corpo. Ela se joga na frente de Elsa no exato segundo em que Hans desce a espada e congela completamente. Silêncio. A espada quebra no corpo congelado de Anna. Hans é derrubado. Elsa abraça a estátua da irmã, chorando, acreditando que perdeu tudo. E é nesse abraço que acontece a verdadeira revelação da história. Anna começa a descongelar, porque o ato de amor verdadeiro não foi o beijo de um príncipe, foi o sacrifício de uma irmã. Frozen muda completamente a lógica do conto de fadas aqui. O amor mais poderoso não é romântico, é familiar, é escolha, é entrega. Elsa entende. Não é o medo que controla o poder, é o amor. Quando ela finalmente compreende isso, consegue desfazer o inverno. O gelo some, a primavera volta. Arendelle respira de novo. Hans é exposto e enviado de volta para enfrentar as consequências. Anna dá aquele soco merecido nele, um dos momentos mais satisfatórios da animação. Christopher, ele não exige nada, não força nada. Ele simplesmente está ali. E quando Anna o beija, agora sim é uma escolha consciente, não impulsiva. Elsa abre os portões do castelo de vez, sem esconder, sem luvas. Ela aprende a criar gelo não como arma ou defesa, mas como diversão. Constrói uma pista de patinação na praça. Sorri de verdade. Começa no reino de Arendelle, quando as duas irmãs ainda são crianças. Elsa e Anna não são só irmãs, elas são inseparáveis. O quarto vira parque de diversões, o corredor vira pista de patinação, e a neve simplesmente aparece porque Elsa pode criar. E aqui já temos o primeiro ponto importante. O poder da Elsa não nasce como algo assustador, ele nasce como brincadeira, como conexão, como amor. Só que tudo muda numa única noite. Durante uma dessas brincadeiras, Elsa perde o controle e atinge Anna acidentalmente com um jato de gelo. Não é só um susto, é grave. O cabelo de Anna começa a mudar, o corpo dela enfraquece e o desespero toma conta dos pais. Essa cena é fundamental porque é o momento em que o medo entra na história. Não o medo do público, o medo da própria Elsa. Os pais levam Anna até os Trolls, liderados por Grandpeb, que explicam algo crucial. Atingir o coração é perigoso, muito perigoso. Anna é curada,
mas suas memórias da magia são apagadas. E aí acontece a decisão que molda o destino de todo mundo. Elsa é ensinada a esconder, a suprimir, a não sentir. Conceal, don't feel. Esconda, não sinta. E olha como isso é forte. A partir daí, o castelo que antes era cheio de risadas vira um lugar silencioso. Os portões se fecham, as irmãs são separadas. Elsa passa a usar luvas o tempo inteiro, como se estivesse tentando conter não só o poder, mas quem ela é. A infância acaba ali. Os pais, tentando proteger o reino e as filhas, mantêm tudo em segredo. Só que o segredo cresce junto com o medo. Elsa treina sozinha, apavorada com a possibilidade de machucar alguém de novo. E Anna? Anna cresce sem entender por que a irmã se afastou. Ela bate na porta, canta, chama, mas nunca tem resposta. Essa primeira parte é emocionalmente pesada, porque mostra duas dores diferentes. Elsa sofre por ter medo de si mesma. Anna sofre por não entender por que foi abandonada. E então acontece outra virada. Os pais morrem num naufrágio. Arendelle fica sem rei e rainha. E Elsa, ainda jovem, carrega agora não só o peso dos poderes, mas o peso da coroa. O tempo passa. Chega o dia da coroação. Pela primeira vez em anos, os portões do castelo vão se abrir, e isso é simbólico demais. O mundo entra. Pessoas de todos os lugares chegam, inclusive o charmoso e aparentemente perfeito Prince Hans das Ilhas do Sul. Anna, que viveu anos isolada, está completamente encantada com a ideia de finalmente conhecer pessoas. Ela está faminta por conexão, por amor, por qualquer coisa que preencha o vazio que cresceu desde que a irmã se fechou. Já Elsa está em pânico. A cerimônia é linda, formal, controlada. Ela consegue, ela segura, ela mantém o poder sob controle enquanto coloca a coroa. É uma vitória silenciosa. Por alguns minutos, parece que talvez tudo dê certo, mas Frozen nunca resolve as coisas tão fácil. Na festa, Anna conhece Hans, e tudo acontece rápido demais. Conversa, risadas, identificação instantânea. E aí vem o pedido de casamento. No mesmo dia. É impulsivo? Muito. Mas faz sentido para Anna. Ela passou anos sozinha. Ela quer sentir alguma coisa intensa. Quer agarrar a chance de ser feliz. Quando ela vai contar para Elsa, esperando apoio, recebe o oposto. Elsa não aceita. Diz que não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. A discussão começa pequena, mas cresce. E é nesse momento que a pressão explode. Anna insiste. Elsa perde o controle. As emoções vêm à tona. E então, diante de todo o salão, o poder se revela. Gelo se espalha pelo chão. Espinhos congelados surgem. O segredo é exposto. O medo que Elsa carregou por anos vira realidade pública. E aqui termina a verdadeira primeira parte da história. O momento em que Elsa foge. Ela corre para as montanhas, enquanto o inverno cai em Arendelle no meio do verão. Não é só gelo físico, é o reflexo do que ela sentiu a vida inteira. Isolamento, frio, distância. Depois que Elsa foge e o inverno cai sobre Arendelle no meio do verão, tudo muda. O reino entra em choque. O que antes era uma cerimônia elegante vira pânico coletivo. Neve nas ruas, gelo nas fontes, medo nos rostos. E enquanto o povo tenta entender o que está acontecendo, Anna toma uma decisão que define quem ela é. Ela vai atrás da irmã. E repara numa coisa importante aqui. Anna não vai por obrigação política, ela vai por amor. Ela acredita que se conversar com Elsa, tudo pode ser resolvido. Na cabeça dela é só um mal-entendido gigante. Enquanto isso, lá no alto das montanhas, acontece um dos momentos mais marcantes da animação. Elsa finalmente está sozinha. Sem olhares, sem julgamento, sem regras. É ali que nasce Let It Go. E essa música não é só um número musical bonito, é uma explosão emocional. Elsa começa com medo, ainda insegura, mas aos poucos ela decide parar de lutar contra quem ela é. Cada passo na neve é mais firme, cada nota mais confiante. E então ela cria. Gelo vira escada, flocos se transformam em arquitetura. O vazio da montanha ganha forma. Surge o castelo de gelo, imponente, brilhante, perfeito.
um reflexo dela mesma. E nesse momento, pela primeira vez, Elsa sente liberdade. Só que existe um detalhe cruel. Essa liberdade vem junto com o isolamento. Ela acredita que longe de todos, ninguém pode se machucar. Então decide ficar ali, sozinha. Enquanto isso, Anna enfrenta a realidade da jornada. Subir uma montanha congelada não é nada romântico. Ela escorrega, cai, passa frio, até encontrar alguém inesperado. Kristoff. Kristoff não é príncipe, não é elegante, não tem discurso ensaiado. Ele é simples, direto e vive do comércio de gelo. E ele está acompanhado do melhor parceiro possível, Sven, a rena mais carismática da animação. O encontro dos dois começa meio torto. Anna precisa de ajuda, Kristoff não quer se envolver. Mas quando percebe que o reino inteiro está congelado, ele aceita levá-la até a Montanha do Norte. No caminho, eles passam pela loja de Oaken, um dos momentos mais leves e engraçados dessa parte. O contraste é interessante. Enquanto o mundo congela, algumas pessoas só estão tentando sobreviver e fazer negócio. Mas a jornada começa a ficar mais séria quando eles encontram algo. Ou melhor, alguém. Olaf. Criado sem querer por Elsa, o boneco de neve é a representação mais pura da infância das duas irmãs. Ele é literalmente a memória viva dos tempos felizes. Ingênuo, otimista e com um sonho absolutamente irônico: conhecer o verão. Olaf é mais do que alívio cômico. Ele é o símbolo da inocência que ainda existe na história. Enquanto Elsa carrega a culpa e Anna carrega a frustração, Olaf só acredita no amor e na amizade. E então, finalmente, eles chegam ao castelo. A entrada é tensa. Anna sobe sozinha, cheia de esperança. E quando as irmãs se reencontram, não é o abraço que a gente espera. Elsa está diferente. Não está mais apavorada. Está decidida. Ela acredita que ficar isolada é a única forma segura de existir. Anna insiste que o reino está congelado. Elsa não sabia que o inverno era permanente. Ela entra em pânico outra vez. E aí acontece o segundo acidente. No momento de descontrole, Elsa atinge o coração de Elsa com gelo. Dessa vez é diferente da infância. O dano é real e progressivo. O cabelo de Anna começa a ficar branco e o frio passa a se espalhar dentro dela. Sem querer, Elsa cria um monstro de neve gigantesco, Marshmallow, para expulsar todos do castelo. Anna, Kristoff e Olaf são jogados para fora. É aqui que a história muda de tom. Anna começa a enfraquecer. O frio não é mais só externo, ele está dentro dela. Kristoff sabe o que isso significa e a leva até os Trolls, esperando que possam ajudar. E quem aparece de novo? Grandpappy. Ele explica algo crucial. Só um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é beijo do amor verdadeiro. E é aqui que Frozen começa a brincar com a fórmula clássica dos contos de fadas. Anna acredita que Hans é a solução. Afinal, eles ficaram noivos. Ele parece perfeito. Então ela volta para o castelo. Fraca, quase sem forças, acreditando que o beijo dele vai salvá-la. Quando ela volta ao castelo para procurar Hans, está fraca, tremendo, com o coração literalmente congelando. Ela acredita de verdade que o beijo dele vai salvá-la, porque foi isso que os contos de fadas ensinaram, porque foi isso que sempre disseram: amor verdadeiro, igual príncipe encantado. Só que Frozen resolve virar a mesa. Quando Anna revela que precisa de um beijo para sobreviver, Hans mostra quem ele realmente é. Ele nunca a amou, nunca se importou. Ele só viu uma oportunidade. Como o 13º filho, nunca teria um trono. Então decidiu conquistar um, primeiro ganhando a confiança dela, depois assumindo o controle de Arendelle. É uma cena pesada, fria, calculada. Hans apaga a lareira, deixa Anna sozinha para morrer e vai atrás de Elsa, fingindo ser o herói que vai salvar o reino. Enquanto isso, lá fora, o inverno piora, a nevasca aumenta, a visibilidade cai, o gelo domina tudo. E é interessante perceber como o clima reflete o estado emocional da Elsa. Quanto mais medo ela sente, mais forte a tempestade fica. Hans lidera uma equipe até o castelo de gelo. Elsa é capturada e trazida de volta para Arendelle, presa em correntes projetadas para bloquear seus poderes. Ela está derrotada, não porque perdeu uma batalha, mas porque acredita que realmente é um perigo para todo mundo.
E então Hans conta a mentira final. Diz que Anna morreu por culpa dela. Essa frase destrói Elsa por dentro. No momento em que ela acredita que perdeu a irmã, a tempestade para. O gelo começa a diminuir, porque o medo dá lugar ao desespero. E é aqui que o filme mostra algo poderoso. As emoções da Elsa controlam o clima. Mas Anna ainda está viva. Ela consegue sair do quarto, já quase totalmente congelada. Cada passo é mais difícil, cada respiração mais fraca, o corpo endurecendo. Do lado de fora, Hans se prepara para executar Elsa com uma espada. Ele levanta a lâmina no meio da tempestade que ainda sopra. E aí vem o momento mais forte de Frozen. Anna vê o que está acontecendo. Ela tem duas opções: correr até Hans para receber o beijo que pode salvá-la, ou correr até Elsa para salvá-la. Ela escolhe a irmã, mesmo sabendo que pode morrer, mesmo sentindo o gelo subir pelo corpo. Ela se joga na frente de Elsa no exato segundo em que Hans desce a espada e congela completamente. Silêncio. A espada quebra no corpo congelado de Anna. Hans é derrubado. Elsa abraça a estátua da irmã, chorando, acreditando que perdeu tudo. E é nesse abraço que acontece a verdadeira revelação da história. Anna começa a descongelar, porque o ato de amor verdadeiro não foi o beijo de um príncipe, foi o sacrifício de uma irmã. Frozen muda completamente a lógica do conto de fadas aqui. O amor mais poderoso não é romântico, é familiar, é escolha, é entrega. Elsa entende. Não é o medo que controla o poder, é o amor. Quando ela finalmente compreende isso, consegue desfazer o inverno. O gelo some, a primavera volta. Arendelle respira de novo. Hans é exposto e enviado de volta para enfrentar as consequências. Anna dá aquele soco merecido nele, um dos momentos mais satisfatórios da animação. Christopher, ele não exige nada, não força nada. Ele simplesmente está ali. E quando Anna o beija, agora sim é uma escolha consciente, não impulsiva. Elsa abre os portões do castelo de vez, sem esconder, sem luvas. Ela aprende a criar gelo não como arma ou defesa, mas como diversão. Constrói uma pista de patinação na praça. Sorri de verdade. Começa no reino de Arendelle, quando as duas irmãs ainda são crianças. Elsa e Anna não são só irmãs, elas são inseparáveis. O quarto vira parque de diversões, o corredor vira pista de patinação, e a neve simplesmente aparece porque Elsa pode criar. E aqui já temos o primeiro ponto importante. O poder da Elsa não nasce como algo assustador. Ele nasce como brincadeira, como conexão, como amor. Só que tudo muda numa única noite. Durante uma dessas brincadeiras, Elsa perde o controle e atinge Anna acidentalmente com um jato de gelo. Não é só um susto, é grave. O cabelo de Anna começa a mudar, o corpo dela enfraquece e o desespero toma conta dos pais. Essa cena é fundamental porque é o momento em que o medo entra na história. Não o medo do público, o medo da própria Elsa. Os pais levam Anna até os Trolls, liderados por Grandpappy, que explicam algo crucial. Atingir o coração é perigoso, muito perigoso. Anna é curada, mas suas memórias da magia são apagadas. E aí acontece a decisão que molda o destino de todo mundo. Elsa é ensinada a esconder, a suprimir, a não sentir. Conceal, don't feel. Esconda, não sinta. E olha como isso é forte. A partir daí, o castelo que antes era cheio de risadas vira um lugar silencioso. Os portões se fecham, as irmãs são separadas. Elsa passa a usar luvas o tempo inteiro, como se estivesse tentando conter não só o poder, mas quem ela é. A infância acaba ali. Os pais, tentando proteger o reino e as filhas, mantêm tudo em segredo. Só que o segredo cresce junto com o medo. Elsa treina sozinha, apavorada com a possibilidade de machucar alguém de novo. E Anna? Anna cresce sem entender por que a irmã se afastou. Ela bate na porta, canta, chama, mas nunca tem resposta. Essa primeira parte é emocionalmente pesada, porque mostra duas dores diferentes. Elsa sofre por ter medo de si mesma. Anna sofre por não entender por que foi abandonada. E então acontece outra virada. Os pais morrem num naufrágio. Arendelle fica sem rei e rainha. E Elsa, ainda jovem,
carrega agora não só o peso dos poderes, mas o peso da coroa. O tempo passa. Chega o dia da coroação. Pela primeira vez em anos, os portões do castelo vão se abrir, e isso é simbólico demais. O mundo entra. Pessoas de todos os lugares chegam, inclusive o charmoso e aparentemente perfeito Prince Hans das Ilhas do Sul. Anna, que viveu anos isolada, está completamente encantada com a ideia de finalmente conhecer pessoas. Ela está faminta por conexão, por amor, por qualquer coisa que preencha o vazio que cresceu desde que a irmã se fechou. Já Elsa está em pânico. A cerimônia é linda, formal, controlada. Ela consegue, ela segura, ela mantém o poder sob controle enquanto coloca a coroa. É uma vitória silenciosa. Por alguns minutos, parece que talvez tudo dê certo, mas Frozen nunca resolve as coisas tão fácil. Na festa, Anna conhece Hans, e tudo acontece rápido demais. Conversa, risadas, identificação instantânea. E aí vem o pedido de casamento. No mesmo dia. É impulsivo? Muito. Mas faz sentido para Anna. Ela passou anos sozinha. Ela quer sentir alguma coisa intensa. Quer agarrar a chance de ser feliz. Quando ela vai contar para Elsa, esperando apoio, recebe o oposto. Elsa não aceita. Diz que não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. A discussão começa pequena, mas cresce. E é nesse momento que a pressão explode. Anna insiste. Elsa perde o controle. As emoções vêm à tona. E então, diante de todo o salão, o poder se revela. Gelo se espalha pelo chão. Espinhos congelados surgem. O segredo é exposto. O medo que Elsa carregou por anos vira realidade pública. E aqui termina a verdadeira primeira parte da história, o momento em que Elsa foge. Ela corre para as montanhas, enquanto o inverno cai em Arendelle no meio do verão. Não é só gelo físico, é o reflexo do que ela sentiu a vida inteira: isolamento, frio, distância. Depois que Elsa foge e o inverno cai sobre Arendelle no meio do verão, tudo muda. O reino entra em choque. O que antes era uma cerimônia elegante vira pânico coletivo. Neve nas ruas, gelo nas fontes, medo nos rostos. E enquanto o povo tenta entender o que está acontecendo, Anna toma uma decisão que define quem ela é. Ela vai atrás da irmã. E repara numa coisa importante aqui. Anna não vai por obrigação política. Ela vai por amor. Ela acredita que se conversar com Elsa, tudo pode ser resolvido. Na cabeça dela é só um mal-entendido gigante. Enquanto isso, lá no alto das montanhas, acontece um dos momentos mais marcantes da animação. Elsa finalmente está sozinha. Sem olhares, sem julgamento, sem regras. É ali que nasce Let It Go. E essa música não é só um número musical bonito, é uma explosão emocional. Elsa começa com medo, ainda insegura, mas aos poucos ela decide parar de lutar contra quem ela é. Cada passo na neve é mais firme, cada nota mais confiante. E então ela cria. Gelo vira escada, flocos se transformam em arquitetura. O vazio da montanha ganha forma. Surge o castelo de gelo, imponente, brilhante, perfeito. Um reflexo dela mesma. E nesse momento, pela primeira vez, Elsa sente liberdade. Só que existe um detalhe cruel. Essa liberdade vem junto com o isolamento. Ela acredita que longe de todos, ninguém pode se machucar. Então decide ficar ali, sozinha. Enquanto isso, Anna enfrenta a realidade da jornada. Subir uma montanha congelada não é nada romântico. Ela escorrega, cai, passa frio, até encontrar alguém inesperado. Kristoff. Kristoff não é príncipe, não é elegante, não tem discurso ensaiado. Ele é simples, direto e vive do comércio de gelo. E ele está acompanhado do melhor parceiro possível, Sven, a rena mais carismática da animação. O encontro dos dois começa meio torto. Anna precisa de ajuda, Kristoff não quer se envolver. Mas quando percebe que o reino inteiro está congelado, ele aceita levá-la até a Montanha do Norte. No caminho, eles passam pela loja de Oaken, um dos momentos mais leves e engraçados dessa parte. O contraste é interessante. Enquanto o mundo congela, algumas pessoas só estão tentando sobreviver e fazer negócio. Mas a jornada começa a ficar mais séria quando eles encontram algo. Ou melhor, alguém. Olaf. Criado sem querer por Elsa,
O boneco de neve é a representação mais pura da infância das duas irmãs. Ele é literalmente a memória viva dos tempos felizes. Ingênuo, otimista e com um sonho absolutamente irônico: conhecer o verão. Olaf é mais do que alívio cômico. Ele é o símbolo da inocência que ainda existe na história. Enquanto Elsa carrega a culpa e Anna carrega a frustração, Olaf só acredita no amor e na amizade. E então, finalmente, eles chegam ao castelo. A entrada é tensa. Anna sobe sozinha, cheia de esperança. E quando as irmãs se reencontram, não é o abraço que a gente espera. Elsa está diferente. Não está mais apavorada, está decidida. Ela acredita que ficar isolada é a única forma segura de existir. Anna insiste que o reino está congelado. Elsa não sabia que o inverno era permanente. Ela entra em pânico outra vez. E aí acontece o segundo acidente. No momento de descontrole, Elsa atinge o coração de Elsa com gelo. Dessa vez é diferente da infância. O dano é real e progressivo. O cabelo de Anna começa a ficar branco e o frio passa a se espalhar dentro dela. Sem querer, Elsa cria um monstro de neve gigantesco, Marshmallow, para expulsar todos do castelo. Anna, Kristoff e Olaf são jogados para fora. É aqui que a história muda de tom. Anna começa a enfraquecer. O frio não é mais só externo, ele está dentro dela. Kristoff sabe o que isso significa e a leva até os Trolls, esperando que possam ajudar. E quem aparece de novo? Grandpappy. Ele explica algo crucial. Só um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é beijo do amor verdadeiro. E é aqui que Frozen começa a brincar com a fórmula clássica dos contos de fadas. Anna acredita que Hans é a solução. Afinal, eles ficaram noivos. Ele parece perfeito. Então ela volta para o castelo. Fraca, quase sem forças, acreditando que o beijo dele vai salvá-la. Quando ela volta ao castelo para procurar Hans, está fraca, tremendo, com o coração literalmente congelando. Ela acredita de verdade que o beijo dele vai salvá-la, porque foi isso que os contos de fadas ensinaram, porque foi isso que sempre disseram: amor verdadeiro igual príncipe encantado. Só que Frozen resolve virar a mesa. Quando Anna revela que precisa de um beijo para sobreviver, Hans mostra quem ele realmente é. Ele nunca a amou, nunca se importou. Ele só viu uma oportunidade. Como o 13º filho, nunca teria um trono. Então decidiu conquistar um, primeiro ganhando a confiança dela, depois assumindo o controle de Arendelle. É uma cena pesada, fria, calculada. Hans apaga a lareira, deixa Anna sozinha para morrer e vai atrás de Elsa, fingindo ser o herói que vai salvar o reino. Enquanto isso, lá fora, o inverno piora. A nevasca aumenta, a visibilidade cai, o gelo domina tudo. E é interessante perceber como o clima reflete o estado emocional da Elsa. Quanto mais medo ela sente, mais forte a tempestade fica. Hans lidera uma equipe até o castelo de gelo. Elsa é capturada e trazida de volta para Arendelle, presa em correntes projetadas para bloquear seus poderes. Ela está derrotada, não porque perdeu uma batalha, mas porque acredita que realmente é um perigo para todo mundo. E então Hans conta a mentira final. Diz que Anna morreu por culpa dela. Essa frase destrói Elsa por dentro. No momento em que ela acredita que perdeu a irmã, a tempestade para. O gelo começa a diminuir, porque o medo dá lugar ao desespero. E é aqui que o filme mostra algo poderoso. As emoções da Elsa controlam o clima. Mas Anna ainda está viva. Ela consegue sair do quarto, já quase totalmente congelada. Cada passo é mais difícil, cada respiração mais fraca, o corpo endurecendo. Do lado de fora, Hans se prepara para executar Elsa com uma espada. Ele levanta a lâmina no meio da tempestade que ainda sopra. E aí vem o momento mais forte de Frozen. Anna vê o que está acontecendo. Ela tem duas opções: correr até Hans para receber o beijo que pode salvá-la, ou correr até Elsa para salvá-la. Ela escolhe a irmã, mesmo sabendo que pode morrer, mesmo sentindo o gelo subir pelo corpo. Ela se joga na frente de Elsa no exato segundo em que Hans desce a espada e congela completamente. Silêncio. A espada quebra no corpo congelado de Anna. Hans é derrubado. Elsa abraça a estátua da irmã, chorando, acreditando que perdeu tudo.
E é nesse abraço que acontece a verdadeira revelação da história. Anna começa a descongelar, porque o ato de amor verdadeiro não foi o beijo de um príncipe, foi o sacrifício de uma irmã. Frozen muda completamente a lógica do conto de fadas aqui. O amor mais poderoso não é romântico, é familiar, é escolha, é entrega. Elsa entende. Não é o medo que controla o poder, é o amor. Quando ela finalmente compreende isso, consegue desfazer o inverno. O gelo some, a primavera volta. Arendelle respira de novo. Hans é exposto e enviado de volta para enfrentar as consequências. Anna dá aquele soco merecido nele, um dos momentos mais satisfatórios da animação. Christopher, ele não exige nada, não força nada. Ele simplesmente está ali. E quando Anna o beija, agora sim é uma escolha consciente, não impulsiva. Elsa abre os portões do castelo de vez, sem esconder, sem luvas. Ela aprende a criar gelo não como arma ou defesa, mas como diversão. Constrói uma pista de patinação na praça. Sorri de verdade. Começa no reino de Arendelle, quando as duas irmãs ainda são crianças. Elsa e Anna não são só irmãs, elas são inseparáveis. O quarto vira parque de diversões, o corredor vira pista de patinação, e a neve simplesmente aparece porque Elsa pode criar. E aqui já temos o primeiro ponto importante. O poder da Elsa não nasce como algo assustador. Ele nasce como brincadeira, como conexão, como amor. Só que tudo muda numa única noite. Durante uma dessas brincadeiras, Elsa perde o controle e atinge Anna acidentalmente com um jato de gelo. Não é só um susto, é grave. O cabelo de Anna começa a mudar, o corpo dela enfraquece e o desespero toma conta dos pais. Essa cena é fundamental porque é o momento em que o medo entra na história. Não o medo do público, o medo da própria Elsa. Os pais levam Anna até os Trolls, liderados por Grandpappy, que explicam algo crucial. Atingir o coração é perigoso, muito perigoso. Anna é curada, mas suas memórias da magia são apagadas. E aí acontece a decisão que molda o destino de todo mundo. Elsa é ensinada a esconder, a suprimir, a não sentir. Conceal, don't feel. Esconda, não sinta. E olha como isso é forte. A partir daí, o castelo que antes era cheio de risadas vira um lugar silencioso. Os portões se fecham, as irmãs são separadas. Elsa passa a usar luvas o tempo inteiro, como se estivesse tentando conter não só o poder, mas quem ela é. A infância acaba ali. Os pais, tentando proteger o reino e as filhas, mantêm tudo em segredo. Só que o segredo cresce junto com o medo. Elsa treina sozinha, apavorada com a possibilidade de machucar alguém de novo. E Anna? Anna cresce sem entender por que a irmã se afastou. Ela bate na porta, canta, chama, mas nunca tem resposta. Essa primeira parte é emocionalmente pesada, porque mostra duas dores diferentes. Elsa sofre por ter medo de si mesma. Anna sofre por não entender por que foi abandonada. E então acontece outra virada. Os pais morrem num naufrágio. Arendelle fica sem rei e rainha. E Elsa, ainda jovem, carrega agora não só o peso dos poderes, mas o peso da coroa. O tempo passa. Chega o dia da coroação. Pela primeira vez em anos, os portões do castelo vão se abrir, e isso é simbólico demais. O mundo entra. Pessoas de todos os lugares chegam, inclusive o charmoso e aparentemente perfeito Prince Hans das Ilhas do Sul. Anna, que viveu anos isolada, está completamente encantada com a ideia de finalmente conhecer pessoas. Ela está faminta por conexão, por amor, por qualquer coisa que preencha o vazio que cresceu desde que a irmã se fechou. Já Elsa está em pânico. A cerimônia é linda, formal, controlada. Ela consegue, ela segura, ela mantém o poder sob controle enquanto coloca a coroa. É uma vitória silenciosa. Por alguns minutos, parece que talvez tudo dê certo, mas Frozen nunca resolve as coisas tão fácil. Na festa, Anna conhece Hans, e tudo acontece rápido demais. Conversa, risadas, identificação instantânea. E aí vem o pedido de casamento, no mesmo dia. É impulsivo? Muito, mas faz sentido para Anna. Ela passou anos sozinha. Ela quer sentir alguma coisa intensa.
quer agarrar a chance de ser feliz. Quando ela vai contar para Elsa, esperando apoio, recebe o oposto. Elsa não aceita. Diz que não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. A discussão começa pequena, mas cresce. E é nesse momento que a pressão explode. Anna insiste. Elsa perde o controle. As emoções vêm à tona. E então, diante de todo o salão, o poder se revela. Gelo se espalha pelo chão. Espinhos congelados surgem. O segredo é exposto. O medo que Elsa carregou por anos vira realidade pública. E aqui termina a verdadeira primeira parte da história, o momento em que Elsa foge. Ela corre para as montanhas, enquanto o inverno cai em Arendelle no meio do verão. Não é só gelo físico, é o reflexo do que ela sentiu a vida inteira: isolamento, frio, distância. Depois que Elsa foge e o inverno cai sobre Arendelle no meio do verão, tudo muda. O reino entra em choque. O que antes era uma cerimônia elegante vira pânico coletivo. Neve nas ruas, gelo nas fontes, medo nos rostos. E enquanto o povo tenta entender o que está acontecendo, Anna toma uma decisão que define quem ela é. Ela vai atrás da irmã. E repara numa coisa importante aqui. Anna não vai por obrigação política, ela vai por amor. Ela acredita que se conversar com Elsa, tudo pode ser resolvido. Na cabeça dela é só um mal-entendido gigante. Enquanto isso, lá no alto das montanhas, acontece um dos momentos mais marcantes da animação. Elsa finalmente está sozinha. Sem olhares, sem julgamento, sem regras. É ali que nasce Let It Go. E essa música não é só um número musical bonito, é uma explosão emocional. Elsa começa com medo, ainda insegura, mas aos poucos ela decide parar de lutar contra quem ela é. Cada passo na neve é mais firme, cada nota mais confiante. E então ela cria. Gelo vira escada, flocos se transformam em arquitetura. O vazio da montanha ganha forma. Surge o castelo de gelo, imponente, brilhante, perfeito. Um reflexo dela mesma. E nesse momento, pela primeira vez, Elsa sente liberdade. Só que existe um detalhe cruel. Essa liberdade vem junto com o isolamento. Ela acredita que longe de todos, ninguém pode se machucar. Então decide ficar ali, sozinha. Enquanto isso, Anna enfrenta a realidade da jornada. Subir uma montanha congelada não é nada romântico. Ela escorrega, cai, passa frio, até encontrar alguém inesperado. Kristoff. Kristoff não é príncipe, não é elegante, não tem discurso ensaiado. Ele é simples, direto e vive do comércio de gelo. E ele está acompanhado do melhor parceiro possível, Sven, a rena mais carismática da animação. O encontro dos dois começa meio torto. Anna precisa de ajuda, Kristoff não quer se envolver. Mas quando percebe que o reino inteiro está congelado, ele aceita levá-la até a Montanha do Norte. No caminho, eles passam pela loja de Oaken, um dos momentos mais leves e engraçados dessa parte. O contraste é interessante. Enquanto o mundo congela, algumas pessoas só estão tentando sobreviver e fazer negócio. Mas a jornada começa a ficar mais séria quando eles encontram algo. Ou melhor, alguém. Olaf. Criado sem querer por Elsa, o boneco de neve é a representação mais pura da infância das duas irmãs. Ele é literalmente a memória viva dos tempos felizes. Ingênuo, otimista e com um sonho absolutamente irônico: conhecer o verão. Olaf é mais do que alívio cômico. Ele é o símbolo da inocência que ainda existe na história. Enquanto Elsa carrega a culpa e Anna carrega a frustração, Olaf só acredita no amor e na amizade. E então, finalmente, eles chegam ao castelo. A entrada é tensa. Anna sobe sozinha, cheia de esperança. E quando as irmãs se reencontram, não é o abraço que a gente espera. Elsa está diferente. Não está mais apavorada, está decidida. Ela acredita que ficar isolada é a única forma segura de existir. Anna insiste que o reino está congelado. Elsa não sabia que o inverno era permanente. Ela entra em pânico outra vez. E aí acontece o segundo acidente. No momento de descontrole, Elsa atinge o coração de Elsa com gelo. Dessa vez é diferente da infância. O dano é real e progressivo. O cabelo de Anna começa a ficar branco e o frio passa a se espalhar dentro dela. Sem querer, Elsa cria um monstro de neve gigantesco, Marshmallow, para expulsar todos do castelo. Anna, Kristoff e Olaf são jogados para fora.
É aqui que a história muda de tom. Anna começa a enfraquecer. O frio não é mais só externo, ele tá dentro dela. Kristoff sabe o que isso significa e a leva até os Trolls, esperando que possam ajudar. E quem aparece de novo? Grandpappy. Ele explica algo crucial. Só um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é beijo do amor verdadeiro. E é aqui que Frozen começa a brincar com a fórmula clássica dos contos de fadas. Anna acredita que Hans é a solução. Afinal, eles ficaram noivos. Ele parece perfeito. Então ela volta para o castelo, fraca, quase sem forças, acreditando que o beijo dele vai salvá-la. Quando ela volta ao castelo para procurar Hans, está fraca, tremendo, com o coração literalmente congelando. Ela acredita de verdade que o beijo dele vai salvá-la, porque foi isso que os contos de fadas ensinaram, porque foi isso que sempre disseram: amor verdadeiro, igual príncipe encantado. Só que Frozen resolve virar a mesa. Quando Anna revela que precisa de um beijo para sobreviver, Hans mostra quem ele realmente é. Ele nunca a amou, nunca se importou. Ele só viu uma oportunidade. Como o 13º filho, nunca teria um trono, então decidiu conquistar um, primeiro ganhando a confiança dela, depois assumindo o controle de Arendelle. É uma cena pesada, fria, calculada. Hans apaga a lareira, deixa Anna sozinha para morrer e vai atrás de Elsa, fingindo ser o herói que vai salvar o reino. Enquanto isso, lá fora, o inverno piora, a nevasca aumenta, a visibilidade cai, o gelo domina tudo. E é interessante perceber como o clima reflete o estado emocional da Elsa. Quanto mais medo ela sente, mais forte a tempestade fica. Hans lidera uma equipe até o castelo de gelo. Elsa é capturada e trazida de volta para Arendelle, presa em correntes projetadas para bloquear seus poderes. Ela está derrotada, não porque perdeu uma batalha, mas porque acredita que realmente é um perigo para todo mundo. E então Hans conta a mentira final. Diz que Anna morreu por culpa dela. Essa frase destrói Elsa por dentro. No momento em que ela acredita que perdeu a irmã, a tempestade para. O gelo começa a diminuir, porque o medo dá lugar ao desespero. E é aqui que o filme mostra algo poderoso. As emoções da Elsa controlam o clima. Mas Anna ainda está viva. Ela consegue sair do quarto, já quase totalmente congelada. Cada passo é mais difícil, cada respiração mais fraca, o corpo endurecendo. Do lado de fora, Hans se prepara para executar Elsa com uma espada. Ele levanta a lâmina no meio da tempestade que ainda sopra. E aí vem o momento mais forte de Frozen. Anna vê o que está acontecendo. Ela tem duas opções: correr até Hans para receber o beijo que pode salvá-la, ou correr até Elsa para salvá-la. Ela escolhe a irmã, mesmo sabendo que pode morrer, mesmo sentindo o gelo subir pelo corpo. Ela se joga na frente de Elsa no exato segundo em que Hans desce a espada e congela completamente. Silêncio. A espada quebra no corpo congelado de Anna. Hans é derrubado. Elsa abraça a estátua da irmã, chorando, acreditando que perdeu tudo. E é nesse abraço que acontece a verdadeira revelação da história. Anna começa a descongelar, porque o ato de amor verdadeiro não foi o beijo de um príncipe, foi o sacrifício de uma irmã. Frozen muda completamente a lógica do conto de fadas aqui. O amor mais poderoso não é romântico, é familiar, é escolha, é entrega. Elsa entende. Não é o medo que controla o poder, é o amor. Quando ela finalmente compreende isso, consegue desfazer o inverno. O gelo some, a primavera volta, Arendelle respira de novo. Hans é exposto e enviado de volta para enfrentar as consequências. Anna dá aquele soco merecido nele, um dos momentos mais satisfatórios da animação. Christopher, ele não exige nada, não força nada. Ele simplesmente está ali. E quando Anna o beija, agora sim é uma escolha consciente, não impulsiva. Elsa abre os portões do castelo de vez, sem esconder, sem luvas. Ela aprende a criar gelo não como arma ou defesa, mas como diversão. Constrói uma pista de patinação na praça. Sorri de verdade. Começa no reino de Arendelle, quando as duas irmãs ainda são crianças. Elsa e Anna não são só irmãs, elas são inseparáveis. O quarto vira parque de diversões, o corredor vira pista de patinação, e a
A neve simplesmente aparece porque Elsa pode criar. E aqui já temos o primeiro ponto importante. O poder da Elsa não nasce como algo assustador. Ele nasce como brincadeira, como conexão, como amor. Só que tudo muda numa única noite. Durante uma dessas brincadeiras, Elsa perde o controle e atinge Anna acidentalmente com um jato de gelo. Não é só um susto, é grave. O cabelo de Anna começa a mudar, o corpo dela enfraquece e o desespero toma conta dos pais. Essa cena é fundamental porque é o momento em que o medo entra na história. Não o medo do público, o medo da própria Elsa. Os pais levam Anna até os Trolls, liderados por Grandpappy, que explicam algo crucial. Atingir o coração é perigoso, muito perigoso. Anna é curada, mas suas memórias da magia são apagadas. E aí acontece a decisão que molda o destino de todo mundo. Elsa é ensinada a esconder, a suprimir, a não sentir. Conceal, don't feel. Esconda, não sinta. E olha como isso é forte. A partir daí, o castelo que antes era cheio de risadas vira um lugar silencioso. Os portões se fecham, as irmãs são separadas. Elsa passa a usar luvas o tempo inteiro, como se estivesse tentando conter não só o poder, mas quem ela é. A infância acaba ali. Os pais, tentando proteger o reino e as filhas, mantêm tudo em segredo. Só que o segredo cresce junto com o medo. Elsa treina sozinha, apavorada com a possibilidade de machucar alguém de novo. E Anna? Anna cresce sem entender por que a irmã se afastou. Ela bate na porta, canta, chama, mas nunca tem resposta. Essa primeira parte é emocionalmente pesada, porque mostra duas dores diferentes. Elsa sofre por ter medo de si mesma. Anna sofre por não entender por que foi abandonada. E então acontece outra virada. Os pais morrem num naufrágio. Arendelle fica sem rei e rainha. E Elsa, ainda jovem, carrega agora não só o peso dos poderes, mas o peso da coroa. O tempo passa. Chega o dia da coroação. Pela primeira vez em anos, os portões do castelo vão se abrir, e isso é simbólico demais. O mundo entra. Pessoas de todos os lugares chegam, inclusive o charmoso e aparentemente perfeito Prince Hans das Ilhas do Sul. Anna, que viveu anos isolada, está completamente encantada com a ideia de finalmente conhecer pessoas. Ela está faminta por conexão, por amor, por qualquer coisa que preencha o vazio que cresceu desde que a irmã se fechou. Já Elsa está em pânico. A cerimônia é linda, formal, controlada. Ela consegue, ela segura, ela mantém o poder sob controle enquanto coloca a coroa. É uma vitória silenciosa. Por alguns minutos, parece que talvez tudo dê certo, mas Frozen nunca resolve as coisas tão fácil. Na festa, Anna conhece Hans, e tudo acontece rápido demais. Conversa, risadas, identificação instantânea. E aí vem o pedido de casamento. No mesmo dia. É impulsivo? Muito. Mas faz sentido para Anna. Ela passou anos sozinha. Ela quer sentir alguma coisa intensa. Quer agarrar a chance de ser feliz. Quando ela vai contar para Elsa, esperando apoio, recebe o oposto. Elsa não aceita. Diz que não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. A discussão começa pequena, mas cresce. E é nesse momento que a pressão explode. Anna insiste. Elsa perde o controle. As emoções vêm à tona. E então, diante de todo o salão, o poder se revela. Gelo se espalha pelo chão. Espinhos congelados surgem. O segredo é exposto. O medo que Elsa carregou por anos vira realidade pública. E aqui termina a verdadeira primeira parte da história, o momento em que Elsa foge. Ela corre para as montanhas, enquanto o inverno cai em Arendelle no meio do verão. Não é só gelo físico, é o reflexo do que ela sentiu a vida inteira: isolamento, frio, distância. Depois que Elsa foge e o inverno cai sobre Arendelle no meio do verão, tudo muda. O reino entra em choque. O que antes era uma cerimônia elegante vira pânico coletivo. Neve nas ruas, gelo nas fontes, medo nos rostos. E enquanto o povo tenta entender o que está acontecendo, Anna toma uma decisão que define quem ela é. Ela vai atrás da irmã. E repara numa coisa importante aqui. Anna não vai por obrigação política.
ela vai por amor. Ela acredita que se conversar com Elsa, tudo pode ser resolvido. Na cabeça dela é só um mal-entendido gigante. Enquanto isso, lá no alto das montanhas, acontece um dos momentos mais marcantes da animação. Elsa finalmente está sozinha. Sem olhares, sem julgamento, sem regras. É ali que nasce Let It Go. E essa música não é só um número musical bonito, é uma explosão emocional. Elsa começa com medo, ainda insegura, mas aos poucos ela decide parar de lutar contra quem ela é. Cada passo na neve é mais firme, cada nota mais confiante. E então ela cria. Gelo vira escada, flocos se transformam em arquitetura. O vazio da montanha ganha forma. Surge o castelo de gelo, imponente, brilhante, perfeito, um reflexo dela mesma. E nesse momento, pela primeira vez, Elsa sente liberdade. Só que existe um detalhe cruel. Essa liberdade vem junto com o isolamento. Ela acredita que longe de todos, ninguém pode se machucar. Então decide ficar ali, sozinha. Enquanto isso, Anna enfrenta a realidade da jornada. Subir uma montanha congelada não é nada romântico. Ela escorrega, cai, passa frio, até encontrar alguém inesperado. Kristoff. Kristoff não é príncipe, não é elegante, não tem discurso ensaiado. Ele é simples, direto e vive do comércio de gelo. E ele está acompanhado do melhor parceiro possível, Sven, a rena mais carismática da animação. O encontro dos dois começa meio torto. Anna precisa de ajuda, Kristoff não quer se envolver. Mas quando percebe que o reino inteiro está congelado, ele aceita levá-la até a Montanha do Norte. No caminho, eles passam pela loja de Oaken, um dos momentos mais leves e engraçados dessa parte. O contraste é interessante. Enquanto o mundo congela, algumas pessoas só estão tentando sobreviver e fazer negócio. Mas a jornada começa a ficar mais séria quando eles encontram algo. Ou melhor, alguém. Olaf. Criado sem querer por Elsa, o boneco de neve é a representação mais pura da infância das duas irmãs. Ele é literalmente a memória viva dos tempos felizes. Ingênuo, otimista e com um sonho absolutamente irônico: conhecer o verão. Olaf é mais do que alívio cômico. Ele é o símbolo da inocência que ainda existe na história. Enquanto Elsa carrega a culpa e Anna carrega a frustração, Olaf só acredita no amor e na amizade. E então, finalmente, eles chegam ao castelo. A entrada é tensa. Anna sobe sozinha, cheia de esperança. E quando as irmãs se reencontram, não é o abraço que a gente espera. Elsa está diferente. Não está mais apavorada, está decidida. Ela acredita que ficar isolada é a única forma segura de existir. Anna insiste que o reino está congelado. Elsa não sabia que o inverno era permanente. Ela entra em pânico outra vez. E aí acontece o segundo acidente. No momento de descontrole, Elsa atinge o coração de Elsa com gelo. Dessa vez é diferente da infância. O dano é real e progressivo. O cabelo de Anna começa a ficar branco e o frio passa a se espalhar dentro dela. Sem querer, Elsa cria um monstro de neve gigantesco, Marshmallow, para expulsar todos do castelo. Anna, Kristoff e Olaf são jogados para fora. É aqui que a história muda de tom. Anna começa a enfraquecer. O frio não é mais só externo, ele está dentro dela. Kristoff sabe o que isso significa e a leva até os Trolls, esperando que possam ajudar. E quem aparece de novo? Grandpappy. Ele explica algo crucial. Só um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é beijo do amor verdadeiro. E é aqui que Frozen começa a brincar com a fórmula clássica dos contos de fadas. Anna acredita que Hans é a solução. Afinal, eles ficaram noivos. Ele parece perfeito. Então ela volta para o castelo. Fraca, quase sem forças, acreditando que o beijo dele vai salvá-la. Quando ela volta ao castelo para procurar Hans, está fraca, tremendo, com o coração literalmente congelando. Ela acredita de verdade que o beijo dele vai salvá-la, porque foi isso que os contos de fadas ensinaram, porque foi isso que sempre disseram: amor verdadeiro, igual príncipe encantado. Só que Frozen resolve virar a mesa. Quando Anna revela que precisa de um beijo para sobreviver, Hans mostra quem ele realmente é. Ele nunca a amou, nunca se importou. Ele só viu uma oportunidade. Como o 13º filho, nunca teria um trono.
Então decidiu conquistar um, primeiro ganhando a confiança dela, depois assumindo o controle de Arendelle. É uma cena pesada, fria, calculada. Hans apaga a lareira, deixa Anna sozinha para morrer e vai atrás de Elsa, fingindo ser o herói que vai salvar o reino. Enquanto isso, lá fora, o inverno piora, a nevasca aumenta, a visibilidade cai, o gelo domina tudo. E é interessante perceber como o clima reflete o estado emocional da Elsa. Quanto mais medo ela sente, mais forte a tempestade fica. Hans lidera uma equipe até o castelo de gelo. Elsa é capturada e trazida de volta para Arendelle, presa em correntes projetadas para bloquear seus poderes. Ela está derrotada, não porque perdeu uma batalha, mas porque acredita que realmente é um perigo para todo mundo. E então Hans conta a mentira final. Diz que Anna morreu por culpa dela. Essa frase destrói Elsa por dentro. No momento em que ela acredita que perdeu a irmã, a tempestade para. O gelo começa a diminuir, porque o medo dá lugar ao desespero. E é aqui que o filme mostra algo poderoso. As emoções da Elsa controlam o clima. Mas Anna ainda está viva. Ela consegue sair do quarto, já quase totalmente congelada. Cada passo é mais difícil, cada respiração mais fraca, o corpo endurecendo. Do lado de fora, Hans se prepara para executar Elsa com uma espada. Ele levanta a lâmina no meio da tempestade que ainda sopra. E aí vem o momento mais forte de Frozen. Anna vê o que está acontecendo. Ela tem duas opções: correr até Hans para receber o beijo que pode salvá-la, ou correr até Elsa para salvá-la. Ela escolhe a irmã, mesmo sabendo que pode morrer, mesmo sentindo o gelo subir pelo corpo. Ela se joga na frente de Elsa no exato segundo em que Hans desce a espada e congela completamente. Silêncio. A espada quebra no corpo congelado de Anna. Hans é derrubado. Elsa abraça a estátua da irmã, chorando, acreditando que perdeu tudo. E é nesse abraço que acontece a verdadeira revelação da história. Anna começa a descongelar, porque o ato de amor verdadeiro não foi o beijo de um príncipe, foi o sacrifício de uma irmã. Frozen muda completamente a lógica do conto de fadas aqui. O amor mais poderoso não é romântico, é familiar, é escolha, é entrega. Elsa entende. Não é o medo que controla o poder, é o amor. Quando ela finalmente compreende isso, consegue desfazer o inverno. O gelo some, a primavera volta. Arendelle respira de novo. Hans é exposto e enviado de volta para enfrentar as consequências. Anna dá aquele soco merecido nele, um dos momentos mais satisfatórios da animação. Christopher, ele não exige nada, não força nada. Ele simplesmente está ali. E quando Anna o beija, agora sim é uma escolha consciente, não impulsiva. Elsa abre os portões do castelo de vez, sem esconder, sem luvas. Ela aprende a criar gelo não como arma ou defesa, mas como diversão. Constrói uma pista de patinação na praça. Sorri de verdade. Começa no reino de Arendelle, quando as duas irmãs ainda são crianças. Elsa e Anna não são só irmãs, elas são inseparáveis. O quarto vira parque de diversões, o corredor vira pista de patinação, e a neve simplesmente aparece porque Elsa pode criar. E aqui já temos o primeiro ponto importante. O poder da Elsa não nasce como algo assustador. Ele nasce como brincadeira, como conexão, como amor. Só que tudo muda numa única noite. Durante uma dessas brincadeiras, Elsa perde o controle e atinge Anna acidentalmente com um jato de gelo. Não é só um susto, é grave. O cabelo de Anna começa a mudar, o corpo dela enfraquece e o desespero toma conta dos pais. Essa cena é fundamental porque é o momento em que o medo entra na história. Não o medo do público, o medo da própria Elsa. Os pais levam Anna até os Trolls, liderados por Grandpappy, que explicam algo crucial. Atingir o coração é perigoso, muito perigoso. Anna é curada, mas suas memórias da magia são apagadas. E aí acontece a decisão que molda o destino de todo mundo. Elsa é ensinada a esconder, a suprimir, a não sentir. Conceal, don't feel. Esconda, não sinta. E olha como isso é forte. A partir daí, o castelo que antes era cheio de risadas vira um lugar silencioso. Os portões se fecham. As irmãs são separadas.
Elsa passa a usar luvas o tempo inteiro, como se estivesse tentando conter não só o poder, mas quem ela é. A infância acaba ali. Os pais, tentando proteger o reino e as filhas, mantêm tudo em segredo. Só que o segredo cresce junto com o medo. Elsa treina sozinha, apavorada com a possibilidade de machucar alguém de novo. E Anna? Anna cresce sem entender por que a irmã se afastou. Ela bate na porta, canta, chama, mas nunca tem resposta. Essa primeira parte é emocionalmente pesada, porque mostra duas dores diferentes. Elsa sofre por ter medo de si mesma. Anna sofre por não entender por que foi abandonada. E então acontece outra virada. Os pais morrem num naufrágio. Arendelle fica sem rei e rainha. E Elsa, ainda jovem, carrega agora não só o peso dos poderes, mas o peso da coroa. O tempo passa. Chega o dia da coroação. Pela primeira vez em anos, os portões do castelo vão se abrir, e isso é simbólico demais. O mundo entra. Pessoas de todos os lugares chegam, inclusive o charmoso e aparentemente perfeito Prince Hans das Ilhas do Sul. Anna, que viveu anos isolada, está completamente encantada com a ideia de finalmente conhecer pessoas. Ela está faminta por conexão, por amor, por qualquer coisa que preencha o vazio que cresceu desde que a irmã se fechou. Já Elsa está em pânico. A cerimônia é linda, formal, controlada. Ela consegue, ela segura, ela mantém o poder sob controle enquanto coloca a coroa. É uma vitória silenciosa. Por alguns minutos, parece que talvez tudo dê certo, mas Frozen nunca resolve as coisas tão fácil. Na festa, Anna conhece Hans, e tudo acontece rápido demais. Conversa, risadas, identificação instantânea. E aí vem o pedido de casamento. No mesmo dia. É impulsivo? Muito. Mas faz sentido para Anna. Ela passou anos sozinha. Ela quer sentir alguma coisa intensa. Quer agarrar a chance de ser feliz. Quando ela vai contar para Elsa, esperando apoio, recebe o oposto. Elsa não aceita. Diz que não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. A discussão começa pequena, mas cresce. E é nesse momento que a pressão explode. Anna insiste. Elsa perde o controle. As emoções vêm à tona. E então, diante de todo o salão, o poder se revela. Gelo se espalha pelo chão. Espinhos congelados surgem. O segredo é exposto. O medo que Elsa carregou por anos vira realidade pública. E aqui termina a verdadeira primeira parte da história, o momento em que Elsa foge. Ela corre para as montanhas, enquanto o inverno cai em Arendelle no meio do verão. Não é só gelo físico, é o reflexo do que ela sentiu a vida inteira. Isolamento, frio, distância. Depois que Elsa foge e o inverno cai sobre Arendelle no meio do verão, tudo muda. O reino entra em choque. O que antes era uma cerimônia elegante vira pânico coletivo. Neve nas ruas, gelo nas fontes, medo nos rostos. E enquanto o povo tenta entender o que está acontecendo, Anna toma uma decisão que define quem ela é. Ela vai atrás da irmã. E repara numa coisa importante aqui. Anna não vai por obrigação política, ela vai por amor. Ela acredita que se conversar com Elsa, tudo pode ser resolvido. Na cabeça dela é só um mal-entendido gigante. Enquanto isso, lá no alto das montanhas, acontece um dos momentos mais marcantes da animação. Elsa finalmente está sozinha. Sem olhares, sem julgamento, sem regras. É ali que nasce Let It Go. E essa música não é só um número musical bonito, é uma explosão emocional. Elsa começa com medo, ainda insegura, mas aos poucos ela decide parar de lutar contra quem ela é. Cada passo na neve é mais firme, cada nota mais confiante. E então ela cria. Gelo vira escada, flocos se transformam em arquitetura. O vazio da montanha ganha forma. Surge o castelo de gelo, imponente, brilhante, perfeito. Um reflexo dela mesma. E nesse momento, pela primeira vez, Elsa sente liberdade. Só que existe um detalhe cruel. Essa liberdade vem junto com o isolamento. Ela acredita que longe de todos, ninguém pode se machucar. Então decide ficar ali, sozinha. Enquanto isso, Anna enfrenta a realidade da jornada. Subir uma montanha congelada não é nada romântico. Ela escorrega, cai, passa frio.
até encontrar alguém inesperado: Kristoff. Kristoff não é príncipe, não é elegante, não tem discurso ensaiado. Ele é simples, direto e vive do comércio de gelo. E ele está acompanhado do melhor parceiro possível, Sven, a rena mais carismática da animação. O encontro dos dois começa meio torto. Anna precisa de ajuda, Kristoff não quer se envolver. Mas quando percebe que o reino inteiro está congelado, ele aceita levá-la até a Montanha do Norte. No caminho, eles passam pela loja de Oaken, um dos momentos mais leves e engraçados dessa parte. O contraste é interessante. Enquanto o mundo congela, algumas pessoas só estão tentando sobreviver e fazer negócio. Mas a jornada começa a ficar mais séria quando eles encontram algo. Ou melhor, alguém. Olaf. Criado sem querer por Elsa, o boneco de neve é a representação mais pura da infância das duas irmãs. Ele é literalmente a memória viva dos tempos felizes. Ingênuo, otimista e com um sonho absolutamente irônico: conhecer o verão. Olaf é mais do que alívio cômico. Ele é o símbolo da inocência que ainda existe na história. Enquanto Elsa carrega a culpa e Anna carrega a frustração, Olaf só acredita no amor e na amizade. E então, finalmente, eles chegam ao castelo. A entrada é tensa. Anna sobe sozinha, cheia de esperança. E quando as irmãs se reencontram, não é o abraço que a gente espera. Elsa está diferente. Não está mais apavorada, está decidida. Ela acredita que ficar isolada é a única forma segura de existir. Anna insiste que o reino está congelado. Elsa não sabia que o inverno era permanente. Ela entra em pânico outra vez. E aí acontece o segundo acidente. No momento de descontrole, Elsa atinge o coração de Elsa com gelo. Dessa vez é diferente da infância. O dano é real e progressivo. O cabelo de Anna começa a ficar branco e o frio passa a se espalhar dentro dela. Sem querer, Elsa cria um monstro de neve gigantesco, Marshmallow, para expulsar todos do castelo. Anna, Kristoff e Olaf são jogados para fora. É aqui que a história muda de tom. Anna começa a enfraquecer. O frio não é mais só externo, ele está dentro dela. Kristoff sabe o que isso significa e a leva até os Trolls, esperando que possam ajudar. E quem aparece de novo? Grandpappy. Ele explica algo crucial. Só um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. E claro, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é beijo do amor verdadeiro. E é aqui que Frozen começa a brincar com a fórmula clássica dos contos de fadas. Anna acredita que Hans é a solução. Afinal, eles ficaram noivos. Ele parece perfeito. Então ela volta para o castelo. Fraca, quase sem forças, acreditando que o beijo dele vai salvá-la. Quando ela volta ao castelo para procurar Hans, está fraca, tremendo, com o coração literalmente congelando. Ela acredita de verdade que o beijo dele vai salvá-la, porque foi isso que os contos de fadas ensinaram, porque foi isso que sempre disseram: amor verdadeiro, igual príncipe encantado. Só que Frozen resolve virar a mesa. Quando Anna revela que precisa de um beijo para sobreviver, Hans mostra quem ele realmente é. Ele nunca a amou, nunca se importou. Ele só viu uma oportunidade. Como o 13º filho, nunca teria um trono, então decidiu conquistar um, primeiro ganhando a confiança dela, depois assumindo o controle de Arendelle. É uma cena pesada, fria, calculada. Hans apaga a lareira, deixa Anna sozinha para morrer e vai atrás de Elsa, fingindo ser o herói que vai salvar o reino. Enquanto isso, lá fora, o inverno piora, a nevasca aumenta, a visibilidade cai, o gelo domina tudo. E é interessante perceber como o clima reflete o estado emocional da Elsa. Quanto mais medo ela sente, mais forte a tempestade fica. Hans lidera uma equipe até o castelo de gelo. Elsa é capturada e trazida de volta para Arendelle, presa em correntes projetadas para bloquear seus poderes. Ela está derrotada, não porque perdeu uma batalha, mas porque acredita que realmente é um perigo para todo mundo. E então Hans conta a mentira final. Diz que Anna morreu por culpa dela. Essa frase destrói Elsa por dentro. No momento em que ela acredita que perdeu a irmã, a tempestade para. O gelo começa a diminuir, porque o medo dá lugar ao desespero. E é aqui que o filme mostra algo poderoso. As emoções da Elsa controlam o clima. Mas Anna ainda está viva. Ela consegue sair do quarto, já quase totalmente congelada.
Cada passo é mais difícil, cada respiração mais fraca, o corpo endurecendo. Do lado de fora, Hans se prepara para executar Elsa com uma espada. Ele levanta a lâmina no meio da tempestade que ainda sopra. E aí vem o momento mais forte de Frozen. Anna vê o que está acontecendo. Ela tem duas opções: correr até Hans para receber o beijo que pode salvá-la, ou correr até Elsa para salvá-la. Ela escolhe a irmã, mesmo sabendo que pode morrer, mesmo sentindo o gelo subir pelo corpo. Ela se joga na frente de Elsa no exato segundo em que Hans desce a espada e congela completamente. Silêncio. A espada quebra no corpo congelado de Anna. Hans é derrubado. Elsa abraça a estátua da irmã, chorando, acreditando que perdeu tudo. E é nesse abraço que acontece a verdadeira revelação da história. Anna começa a descongelar, porque o ato de amor verdadeiro não foi o beijo de um príncipe, foi o sacrifício de uma irmã. Frozen muda completamente a lógica do conto de fadas aqui. O amor mais poderoso não é romântico, é familiar, é escolha, é entrega. Elsa entende. Não é o medo que controla o poder, é o amor. Quando ela finalmente compreende isso, consegue desfazer o inverno. O gelo some, a primavera volta. Arendelle respira de novo. Hans é exposto e enviado de volta para enfrentar as consequências. Anna dá aquele soco merecido nele, um dos momentos mais satisfatórios da animação. Christopher, ele não exige nada, não força nada. Ele simplesmente está ali. E quando Anna o beija, agora sim é uma escolha consciente, não impulsiva. Elsa abre os portões do castelo de vez, sem esconder, sem luvas. Ela aprende a criar gelo não como arma ou defesa, mas como diversão. Constrói uma pista de patinação na praça. Sorri de verdade. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.